NFL, etc. 138, terça-feira, 20 de junho de 2023. Eu sou o Ticas, e se você acha que não está acontecendo nada nessas férias da NFL, você definitivamente não conhece o NFL, etc. Porque quem conhece já sabe que faça chuva ou faça sol, faça calor ou faça frio, inclusive tá fazendo bastante hoje, né, gente? O relógio bateu terça-feira, 19 horas, pode entrar no YouTube, ou quarta-feira, meia-noite, pode entrar no seu agregador de podcast favorito, que vai ter episódio recheado com tudo de mais importante e também de mais irrelevante que você precisa saber sobre NFL. E hoje chegamos mais animados, hein? A pleno vapor, porque hoje tem sorteio para os nossos apoiadores e também tem convidado especial, se bem que eu não sei se a alcunha ainda serve, ele já é meio de casa, mas vamos continuar dando essa moral, vamos continuar chamando de convidado especial, senão ele não volta nunca mais. Então, antes de chamar este nosso convidado mais do que especial, eu chamo ele, o nosso nerdola favorito, ele que é psicólogo, técnico de linha defensiva, ex-defensive end, gostou do ex, Magal? E chefe do nosso departamento de marketing e promoções, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal! E aí, tá animado? Fala, meus amigos da NFL, etc. O Ticas, como bom jornalista, doido pra dar o furo, né? Eu tá me chamando de ex aqui, tá me aposentando antes. É jornalista esportivo, é assim mesmo, né? Gosto de aposentar o craque antes da hora. Mas, de fato, eu estou apenas no IR, tá? Apenas no IR. Como o nosso decano, o Wallace, hoje está ausente em protesto, porque vamos falar mais uma vez de Buffalo Bills, enquanto simplesmente ignoramos o seu queridíssimo Miami Dolphins. Então o nosso conselho editorial decidiu dar um direito de resposta a ele, o homem que é praticamente o nosso quarto elemento, o homem que é o recordista de menções aqui nesse podcast, ele que também é head coach da Seleção Brasileira de Futebol Americano Feminino, nossa gloriosa Brasil Onças. Ele é crossfiteiro dedicado e o podcaster mais chinelinho da podosfera nacional. Está de volta nosso glorioso coach Rafael Negreiros, o nosso Batata. E aí, Batatão, seja bem-vindo novamente e use com critério esse seu direito de resposta sobre o fato dos Patriots serem claramente, sem sombra de dúvidas, a quarta força da AFC Leste. E aí, como é que você tá, meu amigo? Boa noite a todos. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Esse podcast que, enfim, é muito importante na minha vida e toda quarta-feira, fazendo muita alegria no meu trânsito, que eu escuto no carro, né, sempre. Eu fiquei muito desconcertado com o início, com o Vitorino no vídeo, me pegou um pouco, eu preciso dizer isso pra vocês. Amei. E, cara, sobre essa coisa de quarta força, eu não quero me manifestar agora não, eu vou simplesmente deixar o fato de que durante a temporada o Patriots vai ganhar 2 vezes do Jets como todo ano, e vocês vão ter que engolir isso aí. Paciência. Ousadia. Já chegou na base da ousadia. Assim que a gente gosta, Quero ver fazer o bet aí. Aposta lá, faz a apostinha, mas a apostinha tá... Sem aposta. Não. Você já sabe que a aposta é pegada agora, né? Melhor não. E é com grande satisfação que também damos as boas-vindas ao nosso mais novo apoiador, diretamente de São Paulo, torcedor do outrora campeão e atualmente rumo ao rebuild de Los Angeles Rams, nosso glorioso Rafael Viana. Já faz parte do NFL e etc. diretoria e, portanto, também já anda de pantufinhas no nosso coração. Em nome de toda a numerosa e gigantesca equipe do NFL, etc., nós agradecemos pela moral e esperamos que você se divirta tanto quanto a gente naquele nosso maravilhoso grupinho, nosso verdadeiro cafofinho, que é o NFL, etc., diretoria. Agora chega de enrolação e bora pro episódio, que hoje tá cheio, tá lotado. Hoje tem headlines, tem treta na TL, TD ou Fumble, pergunte, etc., e fechamos com o nosso espetacular Sorteio, etc. Antes da gente ir direto ao assunto, vamos dar aquela passadinha tradicional pelo nosso chat. Nosso Flávio Venâncio sabe lá onde estará nosso Flávio Venâncio. Foi o first pick da noite. Robson Cássio também online. O Gabriel Chaves na área. O Andrew Zanforlin mandou pergunta. Vamos deixar lá para o Pergunte Etc. A gente junta aqui e faz uma perspectiva. Vamos guardar. Suspense, aguardem mais tarde. E o Gabriel Chaves... Não, essa pergunta eu posso responder agora, né? Confiante pro Triciano? Confiante. Agora é tudo nosso, coordenador ofensivo novo, Odell Beckham Jr., vai ser só alegria. Mas daqui a pouco tem previsão também, aguardem no Pergunte Etc, a gente conversa mais. E o Vitor Tatekawa também tá lá junto do Flávio Venâncio, sabe-se lá onde? Será que tá em Buffalo? Tá em Chicago? Tá em Nova York? Destino desconhecido, como sempre, nosso Lelinho Turismo.
Bom, na última semana foram encerradas as OTAs, as atividades organizadas pelos times, que são divididas em 3 fases, sendo as 2 primeiras supostamente voluntárias, bem supostamente, e a última, chamada Mandatory Minicamp, que, como o nome já diz, tem presença obrigatória. Ou seja, jogador com contrato ativo que não comparecer a essa última fase, ele pode ser multado a critério do time. O time decidiu não multar, o jogador faltou e o time decidiu passar um paninho, não leva multa. Se o time quiser, ele pode multar. O Buffalo Bills tinha o seu Mandatory Minicamp marcado para terça, quarta e quinta da semana passada. E aí lá no primeiro dia, na terça-feira, o Stefon Diggs não apareceu. Ao ser questionado em coletivo, o técnico Sean McDermott disse que certamente estava muito preocupado com a falta do seu principal recebedor. E na sequência, após a declaração repercutir muito na imprensa, nas redes sociais, o agente do Stefon Diggs, o Adiza Bakari, publicou que o seu jogador não só estava em Buffalo, como inclusive ele tinha se apresentado ao time normalmente e esperava participar integralmente do minicamp. Ou seja, ficou o famoso disse-me disse. Aí pronto, estava armada a confusão. Torcida e imprensa em polvorosa, todo mundo dando F5 lá nas páginas do Diggs para ver o que ele ia falar. Chegou a noite e ele decidiu se manifestar no Instagram. Só que daquele jeito que jovem faz. Umas mensagens cifradas, umas cutucadas num sujeito oculto que ninguém sabe quem é, falou e não disse nada. Então nada que a gente pudesse entender o motivo da ausência. Aí já na quarta-feira, no dia seguinte, o setor de vai dar merda deve ter entrado em ação. O discurso do McDermott já mudou, já foi diferente. Ele disse que realmente teve um encontro com o Diggs no começo do dia da terça-feira e que a ausência foi justificada e foi permitida, que isso foi negociado e tanto o McDermott quanto o pessoal do Buffalo Bills permitiu essa ausência do Stefon Diggs, mas também não detalhou o motivo. Sobrou pro Josh Allen também na hora da coletiva ter que se explicar, respondeu constrangido ali, disse que ama o Stefon Diggs, que é um irmão para ele e que tem algumas coisas aí nessa situação que precisavam ser conversadas entre o time e o jogador, também não entrou em detalhes. E para completar, a atividade da quinta-feira, que seria o último dia, o Diggs realmente não voltou, a atividade foi cancelada. Fizeram o Mandatory Minicamp só em 2 dias, então terça e quarta, sem o Stefon Diggs, cancelaram o de quinta-feira, deram férias de novo, né? Voltaram para as férias a galera, os jogadores do Buffalo Bills. Corta para domingo. Matéria do Ben Volin para o Boston Globe, supostamente baseada em fontes próximas da situação ali. Pessoal do time que gosta de soprar umas coisinhas aí, esses rumores, para alguns jornalistas. O Ben Volin lá no Boston Globe disse que a insatisfação do Diggs tem relação com seu papel no ataque, bem como com a ausência da sua opinião no play calling. Ou seja, não basta ele ter renovado o contrato ano passado, ele ser um dos wide receivers mais bem pagos da liga, o salário estimado dele para esse ano está aí na casa de 24 milhões de dólares. Além disso tudo, ele também quer receber todas as bolas e dar palpite nas outras chamadas do ataque. Aí, Magal, te pergunto. Primeiro, qual podcast tá avisando aqui, Stefon Diggs é diva, tá dando chiliquinho ali, vai dar problema. Qual podcast tá fazendo isso? Já tem algum tempo. E segundo, depois desse chilique de novo do Diggs, lembra que quando para sair de Minnesota, ele fez a mesma coisa. Ele percebeu que o Kirk Cousins ia renovar e ele forçou a saída dele até achar um interessado para levar. Você acha que o Bills, sabendo desse histórico, ele não tinha obrigação também de imaginar que poderia acontecer a mesma coisa com ele? Ele não tinha que ter se preparado melhor para evitar esse tipo de situação que atrai esse holofote negativo aí pro time? Com certeza, Ticas. Sabe qual é o problema? Faltou o nosso famoso o quê? Pipeline de sucessão no Buffalo Bills. Porque é o seguinte, cara, o Bills sabia que o Diggs é uma diva? Sabia. A galera do bastidor sempre sabe. O lance é o seguinte, se a gente for olhar para a situação do Buffalo Bills hoje, eles precisam do Stefon Diggs. Esse é que é o problema. Porque você pode falar assim, mas tem o Gabriel Davis lá também, né, que é um wide receiver que estava começando a dar um resultadinho ali. Mas, cara, se você for olhar para o depth chart mesmo do ataque dos Bills, aquele wide receiver brilhante, aquele cara clutch mesmo, você não tem. Você tem um monte de cara legalzinho ali, né? Você tem um Dawson Knox de tight end, você tem um Isaiah McKenzie, aquele outro Dalton... Esqueci o nome. Kincaid. Dalton Kincaid. Mas, assim, aquele tight end
clutch pra na hora daquela terceira torcida em jogo de playoff fudido que você precisa mandar a bola em alguém? É o Stephon Diggs, cara. É o Stephon Diggs. E não adianta se animar com... Não, mas de repente o DeAndre Hopkins, que a gente conversou semana passada, tem aquele negócio, aquela química do QB com o wide receiver, que por mais que seja a diva tenha problema, o Josh Allen tem com o Stephon Diggs. Eles se entenderam bem esse ano. O Stephon Diggs fez bons jogos esse ano, inclusive nos playoffs. Então, eu não vejo muita solução não, cara. Esse casal vai ter que se entender porque não dá pra eles irem pra mercado, não. Além de toda essa rebordosa, o Michael Lombardi, que é figurinha carimbada aí nos meios da NFL, ex-GM, atual comentarista, ele afirmou no seu podcast que o Sean McDermott tomou o play calling do ex-coordenador defensivo Leslie Frazier no meio do jogo contra os Chiefs na temporada passada e que isso teria sido o estopim da saída do coordenador, que a gente comentou aqui que agora as chamadas, o McDermott reassumiu as chamadas defensivas de vez. Essa soma de tretas tá fazendo aparecer aquelas primeiras vozes ali críticas ao comando do McDermott nos Bills. Aí, Batata, aproveitando a sua presença, a parte do coach, já que não tem play call, vamos perguntar aqui mesmo, né? Você acha até que ponto a gente pode colocar isso tudo, essa postura de tirar a chamada da jogada no meio do jogo do coordenador dele e assumir para ele, e mesmo assim não tem muito sucesso. Essa questão de não lidar bem com essa reunião, ir para a coletiva e falar que estava preocupado, sendo que ele mesmo, se ele estiver falando a verdade, ele permitiu a ausência do Diggs. Você acha que a gente pode colocar isso tudo numa má gestão do Sean McDermott ali? Assim. Eu queria só dar uns 2 centavos sobre essa questão do Diggs querer dar um input dele, a opiniãozinha dele sobre play call, que é o seguinte: o papel do recebedor é pegar a bola. Isso está claro e evidente. Então ele tem que correr a rota que está desenhada para ele. Na NFL, existem alguns artifícios que o recebedor ainda tem algumas opções. Então, por exemplo, a rota inicial que está desenhada para ele correr não precisa ser necessariamente aquela rota, se ele sentir que ele está jogando contra a cobertura, que não dá para correr aquela rota, entende? Então, no geral, os sistemas da NFL, eles permitem várias adaptações diferentes. O quarterback pode pedir uma rota exclusiva para ele, ou seja, a jogada toda fica igual, mas para o Diggs, o Josh Allen, sei lá, bate a mãozinha no ombro e isso quer dizer alguma coisa, entendeu? Quer dizer, sei lá, mude a rota para tal. Então, assim, o recebedor, a ideia de toda jogada aérea que existe é maximizar algum recebedor. É razoável a gente pensar que o Diggs é sempre o recebedor maximizado do Bills. É razoável. Ele é o cara mais talentoso, enfim, ele é rápido, ele tem várias valências aí interessantes. Dito isso tudo, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar de um receiver que quer dar input em play call, mano. Você vê que, para puxar de um exemplo, que a gente tem falado recentemente, que é o DeAndre Hopkins, antes de jogar com o Deshaun Watson, ele só jogou com um quarterback horroroso. E você nunca ouviu falar nada disso. Nada disso. Você tem vários outros, sei lá, o Megatron, a carreira inteira dele. Pô, tudo bem, não jogou só com quarterback horroroso, jogou com o Stafford, né? Mas jogou no Lions com quarterbacks bem ruins também. E assim, não tinha isso. Então não sei, cara, eu sinto que os receivers, eles estão entrando numa noia cada vez maior de querer serem muito maiores do que eles realmente são. E no fim do dia, se o quarterback não quiser jogar a bola pra ele vai ter 0 jardas por jogo. Então assim, ele tem que se colocar um pouquinho no lugar dele nesse quesito aí. Beleza, sobre essa questão da tomada do play call pelo head coach, de tudo que tem acontecido no Bills, eu acho que é 100% culpa do Sean McDermott. E pra ser honesto, eu acho que esse é o único jeito de ver o Buffalo Bills falhando essa temporada, porque eu falei isso no play call, já falava há algum tempo, e nos 2 últimos episódios eu acho que eu falei de novo. O Bills, ele meio que atingiu um teto, assim, de aonde ele consegue chegar esportivamente, porque o Bills, ele já tá num patamar que se ele não ganhar o Super Bowl, ele falhou na temporada. Porque já tá batendo aí nessa porta aí. É conferência, tem os melhores jogadores, tem o melhor recebedor, agora draftou um bom tight end, já tinha um bom tight end antes, que era o Dawson Knox, etc, etc, etc. A defesa é boa, o coach staff era bom, né? Agora a gente tem que ver como é que tá o novo coach staff, eles perderam o coordenador, e a gente tem que entender como é que vai ser isso aí. Numa ética de coaching, cara, essa questão de você tirar o play call do meio do jogo de um coach é muito ofensivo. É muito ofensivo. Assim, muito ofensivo. Se acontecesse comigo, eu ia embora do time no meio do jogo, e não no final da temporada, inclusive. Então, assim, é algo que tem que ser, de fato, visto como que o Sean McDermott tem gerenciado a equipe, e eu acho que isso se relaciona diretamente com as expectativas que estão em cima dele para fazer o time dar certo, porque estão acabando as opções. A gente tem que chegar
nessa conclusão no fim das contas, né? Quando a gente junta as duas partes, a gente fica imaginando o que não foi prometido pro Stefon Diggs quando eles foram lá atrás dos Vikings oferecer uma troca pelo jogador para ele ir para Buffalo. E aí, pode ser que, não sei, 3, 4 anos depois que ele tá em Buffalo, a gente tá vendo o resultado do famoso quem muito abaixa mostra a bunda. Provavelmente esse input no play calling, que não é comum, pode ter sido uma forma deles atraírem o Diggs para ir jogar em Buffalo, e agora isso tá se voltando contra eles mesmos. Junta esse comando, essa gestão meio titubeante que parece ser a do Sean McDermott, parece que ele fica meio refém, ele não assume a rédea dessas situações, parece que ele fica meio refém. E aí tá dando nisso. Então um time que tinha tudo pra se estabilizar depois do ano que teve a temporada passada, pra poder entrar mesmo com o pé na porta esse ano, pra buscar um resultado melhor, avançar aí até mais longe na busca pelo Super Bowl, e já começa a temporada com esse climinha de novela aí que vem se arrastando essa off-season inteira. Agora, lá na frente do Pergunta Etc, a gente vai falar um pouco mais de Buffalo Bills. Vai ter mais, ainda vai ter mais. Calma. Dá uma boa noite pro nosso Escolástico, sempre marcando presença aqui no chat. E o Washington Ferreira chegou com uma pergunta interessante. Nossa, esse implante que o Wallace fez foi dos bons, hein? É, realmente. Em cima e embaixo, né? O nosso Rafael Negreiros, para você que não assiste no YouTube, você que ouve o editado, você pode não estar vendo, mas ele está o barbudo, cabeludo, maravilhoso aqui, que é basicamente o Wallace invertido, né? Não, mas eu quero deixar registrado que o Wallace é muito mais bonito. Então, fica aqui meu amor pro Wallace. Nosso amor, nosso amor. A gente fica com saudade e a gente promete falar de Miami Dolphins no próximo pra ele voltar. Agora, aproveitando também que o Batata, pra quem não sabe, tá? Se você não conhece bem o Coach Batata, não acompanha nas redes, no nosso episódio, acho que número 55, a gente fez um bloco Scout Etc, e que o nosso Coach Batata contou como que ele começou a gostar de futebol americano, os tempos de jogador, a lesão que o levou a abandonar as chuteiras e ir para sideline, atuar como técnico, toda essa trajetória. Os grandes colegas de linha defensiva que ele teve ao longo da carreira. Realmente não foi bem nesses termos não, mas ele comentou disso também. Então lá no nosso episódio 55, se você tiver curiosidade, você ouve o Scout Etc, um bloco inteiro com o Batata contando a trajetória dele no futebol americano. E lá você vai ouvir que ele é um torcedor fanático, até demais, até além do que deveria, do nosso New England Patriots. Então essa agora vai para ele, porque o Jack Jones, cornerback segundo-anista lá em New England, ele foi preso no aeroporto de Boston ao tentar embarcar num voo para Los Angeles com 2 armas carregadas na sua bagagem de mão. O jogador então foi imediatamente detido e fichado e só foi liberado após o pagamento de fiança no valor de $50 mil. Agora ele aguarda em liberdade o julgamento, que pode sentenciá-lo de 2 anos e meio até 10 anos de prisão. E assim provavelmente veremos mais uma carreira encerrada precocemente por conta única e exclusivamente de quê? De burrice. E aí quando a gente pensa na cultura, Bill Belichick, Patriot Way, a gente não imagina que essas coisas aconteceriam nos Patriots, né, Batata? Cara, a primeira coisa aqui é a seguinte, tem um cara que me serve muito de inspiração quando ele fala sobre Belichick, que é o Vitorino. Incrível, né, essa frase? Mas o Vitorino, ele costuma definir bem o que é esse Patriot Way, que é a mesma coisa que eu penso também. Não é que o Bill Belichick ele faz algo de muito diferente para acolher esses caras. Tipo assim, James Harrison, você está quase aposentado, venha jogar no Patriots. Antônio Brown, você é um pária, venha jogar no Patriots. O que acontece é que ele dá a chance para os caras que ele acha que podem ajudar o time, mas se o cara também não se endireitar, diferente dos outros times, o Bill Belichick corta rápido esse laço, sem muito remorso. Então, assim, essa questão toda da cultura do Patriots e tal, ela é evidente que ela é falha, se você for pensar do ponto de vista que os caras também cometem erros, né, mano? O Patriots, pô, já teve criminoso, a gente, né, não precisa enumerar isso aí, igual em outros times da NFL. Não, e vamos passar um pouquinho também que o time começa uma temporada com 90 jogadores no roster. Então, estatisticamente, a chance de alguém pisar na bola é muito Perfeito, perfeito. Mas assim, esse é um plano que é difícil passar pro Jack Jones, porque ele jogou ano passado, né? Embora ele tenha se machucado em alguma altura da temporada, fun fact, inclusive, é que o Patriots, eu acho que ele começou o ano passado com 5 caras chamados Jones. Isso é loucura. E acho que, sei lá, 3 eram DB. O Jack Jones, o Marcus Jones e o Jonathan Jones. É incrível. Mas beleza. E aí, assim, eu sinto que não tem muito o que falar sobre o caso, né, mano? É simplesmente muito surreal o cara tentar entrar no aeroporto com
uma bolsa de mão e tinha armas, e uma delas estava carregada, a outra tinha um pente estendido, assim, e o cara não declarou nada e foi embora, e é isso aí. Pô, é muito surreal, né? O que o Patriots vai fazer com isso? Ele provavelmente vai ser cortado. Inclusive, eu tava lendo esse reporte antes da gente entrar aqui, que ele participou de uma audiência de fiança hoje nos Estados Unidos, né? Acho que ele pagou a fiança de 30 mil, deram a fiança só de 30 mil pra ele, mas ele tem audiência ainda, e o Patriots parece estar esperando qual é o resultado dessa audiência aí pra cortar o cara. Eu particularmente acho uma pena agora, falando do lado esportivo, porque é o seguinte, dos reportes que eu tava lendo do minicamp, ele tá cotado pra ser titular do corner, outside corner que a gente chama, né? Era pra ser ele e o menino que a gente draftou na primeira rodada, que é o Christian Gonzalez. E aí, pô, sei lá, é isso, né? Você joga de corner pro Bill Belichick, em teoria, sua carreira tá feita pra sempre, você joga bem. É raro, sei lá, Malcolm Butler é um excelente exemplo, a gente não dá pra aprofundar vários. Mas se você joga bem de corner pra ele, você costuma ter uma carreira pelo menos interessante, fazer um dinheirinho e tal. O moleque jogou isso no lixo, né? Então, é isso. A ver o que sairá dessa situação. Chicas, eu vou apenas completar o pensamento do Batata aí com a frase muito bacana que eu coletei aqui na minha pesquisa. A frase é do Márcio Rosal, que eu não faço ideia de quem seja, e ele diz o seguinte: a ignorância e a burrice tiveram um filho, a quem deram o nome de certeza. Como são bons pais, onde estiverem a burrice e a ignorância, a certeza sempre estará presente. Cara, esse maluco, eu aposto dinheiro que ele tinha certeza absoluta que se alguém fosse parar ele no aeroporto, ele ia virar e falar assim: eu sou jogador do New England Patriots. Os caras, cara, que top, pode passar aí, não dá nada não. O cara tinha certeza que isso ia acontecer. Esse é o nível de delírio do atleta hoje em dia, entendeu? Mas concordo com o Batata, eu fico triste porque você pensa, né? O cara tinha 6 anos, jogava Pee-wee e já estava se preparando para ser jogador de futebol americano para realmente construir a vida dele financeiramente, socialmente. O cara tem uma tarde de imbecilidade e joga isso pelo ralo. E ele pode acabar simplesmente 10 anos na cadeia. Detalhe que até agora ele tá alegando que ele confundiu as bolsas. Ele tinha uma bolsa parecida e ele pegou a bolsa errada. Meu irmão, eu nunca peguei uma arma assim, né? Pente, 2 carregadas e tal, mas eu imagino que uma bolsa com 2 trabucos desse deve ser um peso diferente de uma bolsa que você leva roupa, cueca e meia pra viajar. Eu imagino. Então ele tá usando essa como forma de defender. E aí o nosso Robson Cássio, ele comenta aqui no chat, que é dos mesmos criadores de Jamorango. Pra quem acompanha a NBA sabe também que o Jamoran tomou uma suspensão porque fez live no Instagram balançando uma pistola, não, uma pistola, arma, tá, gente? Uma arma mesmo. Balançando, foi punido, tomou 8 jogos de suspensão, terminou a temporada, foi pras férias, de novo fez a mesma coisa, um amigo filmando ele no carro, ele balançando um revólver, uma pistola, sei lá, dentro do carro. Tomou outra punição de 25 jogos agora. E aí, o nosso Batatão me mandou um tweet que eu até questionei a veracidade. Porque o Jack Jones, esse jogador do New England Patriots, em uma dessas tretas do Jamoran, ele se deu o trabalho de comentar via tweet, criticando o Jamoran por estar arruinando ali a sua renda, a sua carreira, por conta de ficar andando com armas e exibindo armas nas redes sociais. Falou isso e tentou passar no terminal de embarque com 2 armas na bagagem de mão. Cara, aí volta aí essa frase do Vitorino, que eu não vou lembrar, porque foi belíssima, né? Até a forma com que foi declamada, mas burrice total. A certeza e a burrice deu nisso aí. Cara, inacreditável. Inacreditável. Agora as rapidinhas pra fechar o nosso headlines, agora vocês comentam no atacado, tá? Porque não merece a gente ficar gastando muito tempo com essas não. Primeiro, J.J. Watt, conforme esperado, está sendo disputado por 3 emissoras para comentar a temporada. CBS, NBC, NFL Network estão atrás do jogador para ele comentar aí a próxima temporada da NFL. Já o Carson Wentz está desempregado, mas não está morto. Está treinando com o auxílio de quem? Do John Gruden. Que dupla, hein? Carson Wentz e John Gruden treinando para se aprimorar e tentar voltar à forma e conseguir uma nova oportunidade na liga. E a nota triste é que o Ray Lewis III, ex-jogador de college, filho da lenda do linebacker Hall da Fama, lenda de Baltimore, Ray Lewis, morreu supostamente por overdose acidental de alprazolam.
Então ele entrou para a estatística como mais uma vítima aí da epidemia de opioides nos Estados Unidos. Cara, primeiro eu fiquei muito chocado com essa história aí do Ray Lewis. Não que idade faça diferença, né? Toda vida vale, mas assim, é muito chocante quando você vê a idade assim e pensar pela perspectiva do cara, né? Fica aquela lição que a gente já deveria ter aprendido, né? Assim, dinheiro, fama, sucesso não é tudo, né, cara? Eu aposto que o Ray Lewis trocaria fama, dinheiro e sucesso e carreira inteira para não ter que passar pelo que ele está passando, né? Então, meus pêsames aí pro Ray Lewis. Carson Wentz, gente, assim como a gente fala aqui da instituição Dallas Cowboys, Carson Wentz é uma instituição falida há muitos anos. Algumas pessoas caíram nesse golpe aí, entendeu? Mas assim, ele não devia nem estar sendo falado mais, sabe? Ele devia estar na categoria meio Olavo de Carvalho, assim, entendeu? Morreu, deixa morto, faz uma piada aqui e ali e é isso. Tá? O J.J. Watt, cara, não tem jeito. Eu sei que o J.J. Watt tem umas... Ele é muito nice guy, né? Good vibes, mas ele tem umas manchinhas no passado ali dele, ele já andou fazendo umas coisinhas, porque inclusive, na época da universidade, sabe com quem muito que o J.J. Watt andava? Com um rapaz chamado Antônio Brown, conhece? Eles andavam juntos na época da faculdade. Então por aí você já sabe que, né, deve ter alguma coisa esquisita lá pra trás. Mas é óbvio que o cara ia ser disputado porque ele é carisma pra caralho, ele fala diretamente pro americano médio, né? Ele é o americano médio, quando você vê. Então, assim, agora ele tem que ser esperto. Ele tem filho para criar, ele tem que... agora é deixar o bidding war, né, para usar o inglês necessário, a guerra de leilões aí, para ver quem vai pagar mais por ele. Mas que o cara vai ser sucesso, cara, é muito difícil que ele não seja, entendeu? A não ser que ele faça alguma maluquice, assim, o que não parece que vai acontecer, não. Bom, sobre essa questão do filho do Ray Lewis, realmente não tem nada que adicionar além do que o Magal falou, é uma coisa absurda, né? Era um menino bem novo e, enfim, complicado. Sobre o J.J. Watt, eu particularmente acho que ele fará um bom trabalho, independente da emissora que ele for, mas eu acho que eu consigo ver o J.J. Watt numa pegada, vamos dizer que a gente tem dois extremos de jogador que vira comentarista, tá? O primeiro extremo é o Pat McAfee e o segundo extremo é o Tony Romo. Eu acho que ele vai para qualquer lugar mais perto do Pat McAfee. Talvez a produção de conteúdo seja melhor para ele do que propriamente dizendo o futebolês, vamos dizer assim. Não vejo ele muito... olha, aqui você vê o defensive end fazendo um movimento tal. Eu acho improvável. Eu não consigo ver ele muito nesse papel, de fato. Mas eu acho que ele tem vários traços bem interessantes como comunicador, de maneira que eu vejo ele fazendo conteúdo sobre futebol americano, mas... de entretenimento mesmo, não de futebol americano. E por último, eu deixei o menos importante por último. O Carson Wentz acho que eu não sei o que falar. O cara foi pro Colts, acho que ele tem que sumir, né? Se foi pro Colts, acabou, né? E ele virou banco no Colts também depois. Isso aí. Então assim, você tem alguém que pode ajudar o Carson Wentz a melhorar como técnico? Eu acho que, pra ser bem honesto, tem algumas pessoas. O John Gruden é um bom cara pra fazer isso. Verdade seja dito. O John Gruden é historicamente um cara que consegue fazer uns QB muito mais ou menos jogar bola. Ele ganhou o Super Bowl mesmo com um maluco muito nada a ver em 2002, assim. Chris Sims jogou, já teve muita merda jogando pra ele, assim. E ele é um cara que consegue fazer os caras, pelo menos, ser funcional. Então, assim, o Carson Wentz, ele já foi, verdade seja dito, o Vitorino tem razão, acabou há anos a instituição Carson Wentz. Mas ele já foi um dia um prospecto decente, entende? Então, assim, pode ser que o John Gruden consiga, de alguma forma, reviver isso aí nele. A gente pode dizer que ele já foi um cara de potencial, né, Batata? A verdade é essa. A gente pode, se você quiser me deixar puto, sim. Mas a gente pode. O Ali não veio, mas mandou representante aqui no chat pelo visto. Nosso Leandro Kaminski comenta que o caso do Jack Jones foi um verdadeiro tiro no pé. Eu tenho certeza que ele é um telespectador infiltrado aos mandos de Wallace Matos. E na sequência ele fala que o J.J. Watt deveria focar na carreira no cinema, que ele adorou a participação dele em Bad Moms, confesso que eu não assisti. O que eu tenho pra mim, dos meus primórdios lá no começo acompanhando a NFL, lembrar do J.J. Watt chegando nos Texans, começando a estourar, eu achava ele o protótipo do cara, do jogador de futebol americano, o dumb player ali, o cara
Tem até umas expressões aí que eu não tô lembrando agora, mas o cabeça dura mesmo. Vocês vão lembrar que num jogo aí de horário nobre, ele deu uma cabeçada sem capacete num cara de capacete. E saiu com o nariz todo ensanguentado, quebrado, sei lá, todo estourado. Então, pra mim, o J.J. Watt era esse cara. O cara do... só quer bater cabeça, bater nos outros ali, não quer saber de mais nada. Entendeu? Esse cara bem famoso lourão, burrão, jogador de linha ali. E depois, no decorrer da carreira, não sei se uma mudança também por conta de maturidade, ou se o perfil, né, que a transmissão passava dele, não era fiel, né, ao que ele era como jogador. E aí eu acho que ele conseguiu fazer essa volta. Concordo com o Batata. Como comunicador, ele parece muito bom. Ouvi na aposentadoria depois, até no Hard Knocks in Season do Cardinals, depois na aposentadoria, participou de vários podcasts que eu ouvi, e ele parece que realmente é bom comunicador. Ator eu não sei, mas vou confiar aí no Leandro Kaminsky, que ele atuou bem aí nessa Bad Moms. Vou confiar. Eu acho que vai dar certo porque também tem aquele perfil que o americano tradicional redneck gosta, né? Que é o cara ali padrãozinho, jogador de linha, metido a Capitão América ali para comentar o jogo. Então a gente sabe que tem outros fatores subjetivos que contam nisso também. E sobre o Carson Wentz, eu vou fazer uma aqui que eu não gosto muito de ficar fazendo previsão, mas termina o ano empregado, tá? Começa a temporada, começa a vir lesão, puxa backup, Hulk que não rende, escreve o que eu tô falando. Não termina a temporada desempregado, a gente vai ver Carson Wentz jogando snap na NFL em 2023. No Baltimore Ravens, talvez? Espero que não. Porque lá beleza, então. até o nosso backup, ele é pro bowler, tá? Perfeito. No dos outros é refresco, né, Ticas? Isso que é o interessante. Exatamente. Então vamos tretar no bloco que merece. Bora pro treta. Essa primeira treta em homenagem ao nosso glorioso Washington Ferreira, hein? O cara foi escolha de segundo round de 2020. E depois ele se autodeclarou um dos 3 melhores recebedores da liga, mais ou menos nessa época aí, junho de 2022, ou seja, 1 ano. Depois que ele deu essa declaração, pouco tempo depois, 4 meses apenas depois, ele foi trocado por outra pick de segundo round. E agora, de acordo com o reporte do Mark Silverman para a ESPN Chicago, fontes ligadas ao seu novo time dizem que não estão satisfeitas tanto com o desempenho quanto com o comportamento do jogador, porque ele parece não ser automotivado. Para completar, nessa temporada, ele ainda vai ter a concorrência do DJ Moore, que é um bom recebedor, na disputa por alvos ali e pela atenção do Justin Fields. Depois disso tudo, já podemos cravar que daqui para frente a carreira do Chase Claypool vai ser só ladeira abaixo ou não, Batata? Eu acho que ainda não, porque ele é muito jovem, né? Querendo ou não, assim, isso tem essa questão da vontade de ser demonstrada, ela tem a ver com isso. Existe essa lenda, né, de que o jogador precisa ser automotivado. É mais ou menos o que o startupeiro, o cara que monta uma startup, acha que o funcionário tem que ser, né? Entrega horas flexíveis, etc. O tempo inteiro tem que estar ali, pô, dando duro pela empresa e tal. E no esporte não é diferente. A verdade é que o cara não tem que ser automotivado, o cara tem que ter disciplina e entender que ele tem uma relação de trabalho ali com o time e evidente que com o esporte, né? Só que no futebol americano se valoriza muito esse negócio de você estar no grinding porque você ama aquilo, você ama o processo, etc, etc. Aquela conversa de jogador que vai pro Patriots e ama treinar com o Bill Belichick, assim, só os malucos, porque o Bill Belichick é aquela... Bom, tem uma frase que é famosa, né, que é o primeiro a entrar e o último a sair. No futebol americano isso aí é, pô, uma toada épica, né? Todo mundo que faz isso é visto como herói. Então, assim, ele é jovem, ele tá certamente no rumo errado, pode ser que ele esteja sendo aconselhado pelas pessoas erradas, ele é talentoso de fato, eu não sei se a carreira dele vai por água abaixo, assim, é evidente que se ele continuar nessa toada aí, vai, é evidente, mas e você não é não acho que seja impossível, né? Defensores de Justin Fields lançando a bola, que eu sei, né? Não sou, mas eu também não acho que isso seja desculpa pra ele agir igual um merdinha, né? A gente tem que deixar isso aqui evidente, assim, eu sou anti-Justin Fields, mas tá longe disso aí ser uma justificativa pra ele, pô, ser essa pessoa aí que tá sendo reportado. Cara, eu concordo com o Batata e vou adicionar um ponto. A galera se deixa muito levar, para variar, né? É um mal da humanidade, pela memória. E quando a gente fala de Chase Claypool, a galera fica muito com aquele Chase Claypool de 2020, 2021. Que é um cara que estava em todos os jogos, estava tendo jardas recebidas pra caramba.
apelidado de Mapletron, tá? Em referência ao fato dele ser canadense e o estilo ali de dominar ali como é que chama? Recepção contestada, e mesmo assim levar a melhor, ele era chamado de Mapletron em 2020. Pois é, cara. Só que aí o que aconteceu com ele? 2020, 2021, ele teve 2 anos muito bons, assim. Eu tenho boas memórias de ver jogo do Chase Claypool e falar assim, porra, esse moleque aí é bola. Cara, 2022, esse maluco caiu, mas ele caiu de um tanto. E se você pegar os números mais recentes dele, os números do ano passado, cara, dá uma sensação que você mudou o jogador, assim. Porque os números dele foram pro saco, foram pro buraco, assim. Concordo com o Batata. Pode acontecer de, porra, não, o cara teve um contratempo ainda, tá numa fase ruim, mas ele mudando de clube ou, né, de alguma forma aí ele pode voltar. Até pode, mas, cara, a velocidade de declínio dele foi uma coisa assim, o cara não levou 4, 5 anos pra cair não, cara. Ele teve 2 anos bons e nunca mais. Eu acho interessante esse ponto que o Vitorino trouxe, porque é o seguinte, o Chase Claypool teve os 2 primeiros anos da carreira com o Big Ben jogando, né? Jogando. Naquele, né, esquema Android, né? 2021 já tava 100% Android, né? Tinha partes do corpo do Big Ben jogando a bola, as outras partes estavam tentando sobreviver. Em 2022, evidentemente, a gente viu o que aconteceu com o Steelers, né, mano? Assim, só que aí é isso, a pegada vai ser essa, assim, eu jogava legal porque tinha o Big Ben jogando a bola. Aí é o Trubisky, aí eu já não jogo mais legal. Aí me trocaram de time, aí é o Justin Fields. Aí eu também já não quero jogar legal. O que é isso que esse rapaz quer? Ele quer jogar bola... O que ele quer? Ele quer jogar pro Josh Allen a vida inteira? O Mahomes? Não dá pra ser assim, né? Infelizmente não existe 32 Mahomes, então se ele não cair no Chiefs, ele vai ter que jogar com algum quarterback que é mais limitado do que ele espera. Então, eu acho que particularmente me parece uma questão de falta de profissionalismo direcionada pela idade mesmo. Não acho que ele, não acho que ele tumultue o ambiente, nem nada disso. E acho que tem como se recuperar, mas com essa postura aí que aparenta ter, é dureza. Eu sempre falo aqui, Batata, que eu não tenho os parâmetros técnicos, científicos, específicos para avaliar jogador, tecnicamente. Então, eu não acho que o cara não tenha talento, tanto que as 2 primeiras temporadas dele foram boas. Parece que é justamente cabeça. Vamos lembrar que 2021, que ele também estava jogando bem, teve uma campanha no final de jogo dos Steelers. Relógio comendo. O ataque rodando no no-huddle ali na pressão, que ele conseguiu uma primeira descida e parou para comemorar. Em vez de posicionar a bola, fez sinalzinho para frente, fez Gabigol. O Mike Tomlin... Bem lembrado. Esse lance, o que ele me deixou irritado é brincadeira. Você tem toda a razão. Mas ele era, sei lá, o segundo ano dele. É razoável. O jogador novo faz merda nesse aspecto. Se a questão foi essa mesmo, porque o cara não desaprende a jogar. Se ele foi dominante em algum momento, na liga profissional, talento ele tem. O atributo físico tá ali, né? As condições técnicas estão ali. Cabeça, realmente, não acha que vai melhorar sozinho. Um acompanhamento, um direcionamento, uma orientação, beleza. Também acredito que não seja o fim. Agora, com Justin Fields, que já não é, a princípio, esse talento lançando a bola, e com o DJ Moore, que é muito melhor que ele, como alvo principal, acho que vai ser mais difícil ainda. Então, não demora muito, vai vir outra notícia aí. Chase Claypool trocado para um outro time que vai tentar apostar no cara. Por aí vai. Agora essa é boa, hein? Reporte do Mike Florio do Pro Football Talk diz que um único jogador da NFL perdeu 8 milhões de dólares em apostas no ano de 2022. Na matéria, não fica claro se o montante foi gasto apenas em apostas permitidas, aquelas que eles são liberados para fazer, ou se esse jogador que perdeu 8 milhões de dólares é um dos investigados naquele esquema das apostas ilegais. O que fica claro é que não importa quantas suspensões a liga precisa impor, e multa aqui, e faz recomendação aos times para tratar melhor essa questão das apostas, o que eu acho que os sites de aposta não vão deixar mesmo é que a liga proíba esses caras, homens, jovens, milionários, destemidos, ousados e merdeiros, de continuarem apostando os seus milhões ali que eles ganham nas suas empresas, nos sites de apostas. Você concorda, Magal? Cara, concordo. E aí tem um ponto que é importante, que a gente precisa destacar, que é o seguinte.
As pessoas têm que entender que a aposta não é um meio de vida. Você não vai pegar R$ 100 e transformar em 1 milhão fazendo aposta, principalmente fazendo aposta do tipo que o resultado é fácil e que paga um pouquinho, e você fala assim, pô, mas vai pagar esse pouquinho, aí eu pego esse pouquinho, eu aposto numa outra, e daqui a 10 anos eu me aposento. Isso aí é pra trouxa que cai em conversa de youtuber safado. Você tem que entender o seguinte, a aposta é para fazer aquela diversão com um valor menor do que um lanche. Você não pode fazer um lanche e você pede um hambúrguer, um negócio assim, aí você come e fala, pô, esse lugar que eu pedi, lugar novo, hambúrguer ruim. Ou você vai mesmo num podrão na esquina, pô, esse podrão aqui eu nunca fui, você come, não gostei. Tudo bem, né? Você perdeu o dinheirinho do lanche. É a mesma coisa na aposta. Você fez uma aposta de um valor de um lanche, você perdeu, não tem problema, você perdeu um lanche. Agora, você imagina que o maluco perdeu 8 milhões de dólares? O quanto de aposta animal que esse cara não fez? E o quanto que ele não entrou nessa vibe, que é a vibe do apostador que vai se fuder, com certeza, que é o de eu preciso recuperar o que eu perdi, então eu vou apostar mais ainda. Porque essa aqui eu vou ganhar. E aí eu recupero o que eu perdi e ainda sai com. Então, cara, fica a lição para você que gosta de apostar aí em jogo do Vasco, gosta de apostar em. Né? Fica a dica. Aposte, mas aposta um lanche. Se você perder o lanche, tá tudo certo. Não, perfeito, eu ia falar isso. Pra perder 8 milhões, eu acho que ele apostou que o Vasco ia ganhar a Libertadores e não viu que o Vasco joga a Série B ano passado, né? E se ele guardar um pouco esse pensamento, ano que vem joga de novo. Eu sou vascaíno, então eu posso zoar isso aí, tá, pessoal? Os outros, por favor, não. Cara, é complicado, assim, essa questão da aposta para atleta, porque a gente pode pegar o exemplo que está acontecendo no Brasil, né? Onde vários ministérios públicos de vários estados estão desvendando assim a fundo como é que os esquemas de aposta funcionam. E a verdade é que esse é um negócio que é difícil de verificar, né? De fiscalizar para a NFL. Querendo ou não, embora a NFL tenha seus meios, vai ser complicado. É muito jogador, é muita empresa, é muito jogo, não precisa ser só de NFL. Como é que vai fazer? E se o cara apostar na NBA? Tá tudo bem? E se o cara apostar no UFC, tá tudo bem? Vai ter um monte de parâmetro aí. O que sempre fica complicado é o cara apostar na NFL e ficar comprovado que ele fez isso, né? Porque eu sinto que pra NFL é como se o cara tivesse a um passo da primeira vez que ele aposta, como se ele tivesse a um passo de cometer uma fraude. De algum dia combinar um resultado. Porque tem coisa que é fácil, mano. O jogador tal vai tomar falta. Pelo amor de Deus, pô. Pra você ser OL tomar um holding, pô. Vitorino aí sabe como é que é, pô. Pra você ser OL tomar um holding é 2 passos, pô. Não tem muito mistério, assim. E aí o cara vai, bota lá 100 mil lá pra ele mesmo tomar o holding, ele vai e toma um holding de propósito. Como é que você prova que não foi? Dependendo da situação, é válido o holding, entendeu? Você vê o jogo, né? Não tô falando, é válido ele fazer o holding pra ganhar o dinheiro. Mas dependendo da situação, você não consegue ver. Não é igual o futebol, que, sei lá, o cara chuta a bola pro escanteio visivelmente de propósito. Assim. O futebol americano tem como, entre várias aspas, dar uma mentira nesse aspecto. E eu acho que a NFL sabe disso. De maneira que, para eles, é mais fácil, vamos dizer assim, tentar cortar o mal pela raiz do que ficar, isso aqui pode, isso aqui não, isso aqui... Entende? Eu acho que isso aí, esse que é o negócio. Esse rapaz perdeu 8 milhões, é inacreditável. Assim, como diz o Vitorino, deve ter sido muita aposta em muita coisa merda, assim. O que me indica que, além de tudo, ele é um péssimo palpiteiro. Você não consegue achar o que... Entendeu? Eu acho que o Ravens vai passar o carro no... Não vai. Eu acho que o Patriots vai ganhar a divisão. Não vai. Não adianta. Então não aposte nesse tipo de coisa. Eu vou discordar de você, Batata, porque hoje, do jeito que os sites operam, ainda mais a plataforma de aplicativo online, essa monitoração, sabendo o que está postando, o GPS localizado, de onde que está fazendo, o controle, eu acho que é super tranquilo, tanto que estão tendo essas investigações, estão achando tantos jogadores apostando no que não pode por conta desse controle. Porque no algoritmo ali dos sites de aposta, que são os liberados em cada estado e que tem acordo com a NFL, para eles simplesmente mandarem esses relatórios aí e conseguirem demonstrar, é bem tranquilo. Esse seria meu ponto. A questão é que o jeito que os Estados Unidos é feito, ele facilita um pouco vamos dizer assim, a libertinagem em algum nível. Sim. Então é igual você tá falando.
pô, a NFL consegue falar com as empresas que estão em alguns estados, que a legislação... Aí beleza, são 50 estados. É porque essas empresas, na prática, elas têm, para poderem oferecer aposta na NFL, elas têm que pagar a NFL. Então não é uma relação só de boa vontade de estar monitorando se o seu jogador está fazendo aposta legal ou não. Elas são parceiros comerciais da NFL nesse caso. Então a relação é estreita. E além disso, a proibição vai pegar não só esses caras jovens e milionários dispostos a apostar, porque eu acho que o perfil de um cara que perde 8 milhões de dólares não é tipo assim o exemplo do Magal, do cara que quer apostar ali para fazer mais dinheiro. Se o cara tem 8 milhões para perder, ele sabe que a renda dele ali tá garantida como jogador. Mas é a cultura do esporte de ser competitivo. Ele tá apostando contra um cara do time dele que tá apostando no adversário. E aí começa a perder e vira bola de neve. Eu acho que esse perfil é muito interessante para sites de aposta. Os sites de aposta são parceiros da NFL. Eles não vão deixar essa proibição aí em cima dos jogadores, mas nunca. O perfil para eles é interessante. Eu vou te falar mais uma parada aqui, tá, Ticas? Deve ser jogador famoso, tá? Porque tem uns 2 ou 3 episódios aí que a gente estava comentando dos running backs e a gente falou que a média de contrato dos running backs estava na casa de 10 milhões. Se o maluco perdeu 8, o cara não tem um contrato de 3, 4 milhões. Cara, a média tá de 4, 6, 10 milhões são os que estão tagueados. Então você imagina. Então, cara, é famoso. Eu particularmente acho o seguinte, embora eu acho que vocês têm razão que a NFL ela é movida por dinheiro mesmo, é evidente, é uma corporação, né? Existe ainda algum nível de, vamos dizer assim, da NFL tentar resguardar o esporte. E aí a gente vai entrar na discussão que a gente estava aqui no futebol brasileiro, que é a gente não sabe mais o que é ruindade ou qualidade e o que é esquema de aposta, né? Então, assim, eu acho que essa vai ser a questão. Eu não vejo a NFL também. Eu não sei, eu não acho que a NFL vai deixar a coisa seguir porque a empresa tá querendo. A ser bem honesto, eu acho que isso não deve acontecer, não. Porque, enfim, se a integridade do esporte sumir, eu acho. Para um esporte que já é os caras batendo cabeça um no outro, velho, se a integridade da competição acabar, eu acho que não tem mais continuidade para ele. Eu sou mais fatalista que você nesse sentido. Eu acho que é um caminho sem volta. Ela vai bolar diversos mecanismos meio que para prestar satisfação para a sociedade, mas ela não recua dessa permissão, não. Mas aí, é bom que estaremos daqui a 6 anos, 8 anos, estaremos juntos aqui novamente pra gente ver o que deu essa máfia das apostas na NFL. Inclusive, se alguma empresa de aposta quiser patrocinar o programa aí, tamo junto, é nóis. Do jeito que a gente fala bem de aposta, essa chance é bem provável, né? A odd pra eu fazer o play call essa semana tá pagando um absurdo. Olha aí, ó, olha aí. Acertar qual horário vai começar o NFL, etc. 19h15, 19h07, 19h09. Ó, direto das estradas de Richmond, nos Estados Unidos, o Vitor Tatekawa chega no seu próprio perfil para mandar um salve. Salve, Vitor! E o Robson lembra que o Drake vive perdendo milhões por aí, mas o Drake, cara, ele tem bastante milhões para perder, né? Milhões. Ele tem... O bankroll dele é largo, dá para apostar bastante. Para fechar, construir rivalidades e dominar a arte do trash talk, da famosa provocação, definitivamente não é para qualquer um. Nos últimos anos a gente acompanhou aí o Aaron Rodgers sempre em tom de despedida, mas sempre batendo, esfregando, cutucando, com sucesso, o Chicago Bears. Então, a cada oportunidade, ele ia lá e dava uma que viralizava, e a galera lá de Chicago ficava maluca, e ele só dava aquele risinho de canto de boca, mas ele conseguia mesmo entrar na mente da galera de Chicago. Com isso, ele ajudava a escrever mais páginas nessa rivalidade que é a mais antiga. Já é centenária a rivalidade entre Packers e Bears, 2 dos times mais tradicionais aí da história da NFL. Aí agora ele foi embora. Beleza. No espaço de uma semana, tivemos, primeiro, o defensive tackle dos Bears, o Justin Jones, declarando publicamente que ele acha que os torcedores dos Packers são uma merda e que ele queria mesmo é que o Rodgers ainda estivesse lá para ele poder voltar com o Chicago Bears lá no Lambeau Field, que aí o Rodgers ia ver só uma coisa, que aí ele ia mostrar pro Rodgers, ele ia ver só o que ele ia fazer. Então o Justin Jones teve coragem de mandar essa, que ele queria que o Rodgers ainda estivesse lá
porque ele ia ver só uma coisa. Além disso, no último domingo, Dia dos Pais nos Estados Unidos, o Jordan Love achou uma boa ideia pegar o celular, colocar na frente da cara e desejar Feliz Dia dos Pais aos torcedores do Chicago Bears. O que simplesmente não faz sentido nenhum, uma vez que quem era considerado pai na zoeira, nesse sentido de ser o dominante ali, era justamente o Aaron Rodgers, em cima da torcida do Chicago, e não o contrário. Aí o Jordan Love vai lá e me grava um vídeo desejando Feliz Dia dos Pais para a torcida do Chicago Bears. Esse aí eu reconheço, eu vi a notícia, eu li, mas eu fiz questão de não ver o vídeo porque esse tipo de vergonha alheia, tipo casamento às cegas, que a Patrícia adora, eu não aguento ficar assistindo essas coisas, gente, faz mal. Tem vergonha alheia que me dá dor física, eu não consigo assistir. Vocês conseguem? E além disso, vocês acham que trash talk, esse tipo de provocação na dinâmica do jogo ali, é coisa que dá pra ir ficando melhor? Dá pra aprender, pegar o timing, dá pra melhorar? Ou se o cara não tem a manha, é melhor não entrar não, deixa pros profissionais mesmo, fica quietinho, joga sua bolinha e segue o jogo? Começar respondendo a última pergunta. Dá pra aprender, você fica melhor com o tempo, porém, ao mesmo tempo, é melhor deixar pra quem sabe. Porque se você ainda é com calor ou mais ou menos novato no esporte, é melhor você ficar calado. Sempre melhor. Ficar calado é uma coisa que não tem erro, né? O silêncio não comete erros. Vou falar frase clássica. Então, assim, joga tua bola e tal. Se você quiser falar no ouvido dos outros, é importante que você consiga bancar isso aí no campo de futebol americano. Futebol americano, no fim do dia, não se esqueçam, é um esporte de imposição física, né? Então é normal um OL pegar e falar pro DL lá que vai amassar ele. Porque ele provavelmente vai mesmo. Mas aí você pega um OL, vamos dizer, o Zezinho que joga no Cleveland Browns. Aí ele vai fazer um bloqueio no Aaron Donald. Se ele mandar um trash talk antes, ele é louco. Ele é louco, louco. E o legal é que todo mundo que tá em volta sabe disso. O center, provavelmente, o Vitorino sabe disso, né? Às vezes a gente escuta, eu quando jogava, eu como técnico eu faço isso muito mais, né? Mas quando eu jogava, às vezes você ouvia um jogador muito nada a ver fazendo trash talk, você fala, amigo, cala a boca que você não sabe o que tá falando. O center que ouve alguém, o guarde falar uma merda pro Aaron Donald, ele fala, eventualmente. Amigo, cala a boca, pô. Vamos jogar bola aí que tu tá se perdendo, tá se passando. Então, assim, o trash talk ele pode, de fato, ser aprendido, né? O que o Jordan Love fez é... Pô, eu vi o vídeo por acaso, tá? Você não viu porque é muito cringe, mas eu... Não te fez mal, não? Ficar vendo. Não, eu sou um cara um pouco Diogo Defante, assim. Eu mergulho no cringe de cabeça. Eu gosto, não tem jeito. E aí, cara, assim, é tenebroso. É tenebroso. E é vergonhoso, assim. E mostra como, é uma coisa que eu falo sempre, como jogador, independente do nível de futebol americano que joga, é um animal, pô. Não tem jeito, ele é animal, ele é burro, pô. Paciência. Eu acho que pode ter a ver também com a idade, ô Batata. O fato do cara ser mais jovem, ele sabe que mesmo quando ele manda mal ali, Pode primeiro, ser? ele fica menos constrangido de mandar mal, e segundo, ele sabe que vai durar 2 dias. Porque se eu cometo uma gafe dessa aí tentando mandar bem, tentando ser sacaninha, e eu fico constrangido, o negócio vai pra internet, não dá pra deletar, porque já foi salvo, já tiraram o print e tal, eu ia ficar revendo esse negócio, chorando em posição fetal na minha cama, 2 meses depois. Cada vez que eu lembrasse, eu ia ficar com vergonha. Eu acho que a galera mais jovem supera isso com mais facilidade também. De fato, quem é mais jovem é bastante. Eu posso falar por mim mesmo, né? É bastante mais desinibido em fazer besteira, porque. Que é isso, né? Porque você tem uma vida muito longa pela frente pra errar muito mais. Quem é mais velho tem menos espaço. Não, e o jovem anda com outros jovens, né, cara? Então, algum jovem próximo dele vai fazer uma merda pior do que a dele e tira o foco. Sempre. Né? Então, Sempre faz. É uma questão de tempo, entendeu? Na nossa época de velho, era o contrário. A partir do momento que você fazia uma merda, você virava o sol daquele sistema solar e ninguém fazia mais merda. O pessoal só ficava remoendo aquela mesma merda que você fez. Isso quando você não ganhava apelidos por causa daquela merda. Então você eternizava aquela merda em forma de apelido para sempre, entendeu? É uma dinâmica completamente diferente. Sobre trash talk, eu não gosto de cagar regra, mas eu vou cravar uma lei aqui. A partir desse momento, só uma instituição esportiva tem permissão para fazer trash talk. E se chama Copa Vôlei Raiz. Se você for um velho
carcomido de sol, em Ipanema, gritando com os outros velhos jogando vôlei, você pode fazer trash talk. Fora disso, é bico calado e joga seu jogo. Esse é aquele momento que eu me pergunto se eu devo buscar conhecimento sobre... Ah, deve. Juro por Deus, Só pra vôlei raiz, é muito bom, cara. é muito bom. Eu só não vou dizer que é meta de vida, porque eu quero ter pele quando eu for mais velho. Eu não quero ter um couro curtido, entendeu? Isso, os cara tomaram tanto sol de jogar vôlei na praia que a pele deles já não é mais, não é derme mais, tá ligado? Virou tipo uma cela de cavalo, assim, uma coisa de maluco, assim. É muito bom. E eles são cariocas, o que torna tudo muito melhor, assim, os xingamentos são melhores, tá? Acho que eu não posso deixar de perder com essa recomendação, mas veremos. E bora pro TD ou Fumble. Agradecer a presença desse bot na Twitch que tá comentando pornografias aqui no nosso chat. E o Thiago Moura chegando, mandando seu boa noite, meus brabos. Boa noite pra você também, Thiagão. Vamos lá. Com as difíceis negociações para convencer algum time a protagonizar o próximo Hard Knocks, segundo o reporte do site super confiável DetroitNews.com, a NFL Films teria entrado em contato com o Lions sobre a possibilidade do atual queridinho da liga participar do programa pela segunda temporada consecutiva. Dose dupla de Lions no Hard Knocks, é TD ou Fumble? Cara, eu vou dar fumble por uma razão. Deixa o Lions em paz pra eles treinarem, pelo amor de Deus. Agora eles estão engatando. Eu quero ver o Dan Campbell satisfeito e feliz. Deixa ele quietinho lá treinando. Não vai atrapalhar ele com câmera, não. Aqui, ó. Quem tá na imagem tá vendo. TD. Simplesmente, eu acho que quanto mais Detroit Lions na minha tela, melhor. Acabou. E é isso. Eu quero ver o Dan Campbell dando treino. Eu quero ver ele falando que vai morder joelho. Eu quero. É isso que eu quero na minha vida. Eu preciso ver isso. Então, assim, eu acho que quanto mais Lions tiver o tempo inteiro, Lions no Prime Time, a favor. Lions no Hard Knocks, a favor. Lions na Amazon Prime lá, Or Nothing, a favor. Tudo a favor. Só a favor do Lions. Eu sou a favor do Lions. Então, sim. TD. Fumble. Primeiro que não tem mais Jamal Williams lá, então já perde metade da graça sem nosso running back treteiro, maluco, lá nos Lions. Já não tem mais Jamal Williams, então metade da graça. Porque agora vai ter, beleza, Dan Campbell é maneira. Aí quem? Amon-Ra St. Brown de novo? Puxando ferro com o pai dele? Jared Goff? Não, né? Não dá. Fumble por isso. Segundo, semana passada aqui, Batata, ficaram me vendendo já com cenários, já com roteiro, um Hard Knocks do New York Jets. Agora eu quero. Quero ver o Aaron Rodgers vendendo ayahuasca pros caras no time, indo pra show na Broadway. Agora eu tô focado nisso. E se for o Commanders? Beleza, eu prefiro os Lions 1000 vezes. Se for o Saints, 1000 vezes os Lions. Agora, se for o Jets, eu prefiro os Jets. Então vou dar fumble nessa. Tica, se for o Commanders, podia ser com o Michael Moore apresentando. Ele fazia aquela vibe dos documentários dele mesmo, entendeu? Em vez de ter esse negocinho Hard Knocks todo alegrinho, ser o Michael Moore indo lá bater na porta dos outros, por que você assediou pessoas aqui no trabalho? Aí era um outro programa, né? Aí eu ia curtir. Ir lá pra Itália, pro sul da Itália, pro caçar o iate do Dan Snyder, cair dentro do iate, lá, no barquinho. O Dan Snyder, que nem tá mais lá, né? Aí tá lá na Itália tomando seu vinho, aparece quem? O Michael Moore. Você largou o time porque você tá envolvido em sujeira? Seu amigo, o Dan Snyder fugindo por Veneza, ia ser maravilhoso. Eu mantenho meu TD pro Red Knocks do Lions, todo ano, inclusive, mas o seu ponto é muito forte. Eu acho que, de fato, um Hard Knocks do Jets ia ser incrível. E se for, ainda mais como adversário, se for pra atrapalhar o ambiente, já começa a temporada daquele jeito. Training camp já começa quente. Aí um dos candidatos que não tá querendo participar, os Saints decidiram promover uma tarde de pesca com arco e flecha nos pântanos aos arredores de Nova Orleans, como parte da dinâmica de integração entre jogadores e comissão técnica. Pesca esportiva para estreitar laços. É TD ou fumble, meu coach? É fumble, né? Eu consigo pensar aí umas 500 formas melhores de estreitar laços em grupo, pelo amor de Deus. Um parênteses aqui, porque do jeito que tá na pauta, parece que é arco e flecha mesmo, mas são aquelas bestas tipo Daryl do Walking Dead, é tipo espingarda, né? A flechada no jacaré ali. Perfeito. Não, é fumble mesmo assim. Podia ser
Ah, vamos pescar todo mundo com vara. Fumble, pelo amor de Deus, pô. Você consegue fazer essa integração, acho que de maneiras bastante mais eficientes, que agridam menos a natureza, né? Porque, né, jogador de futebol americano a gente já sabe que não é a criaturinha mais esperta do mundo. Então eles podem estar fazendo uma arruaça no rio que eles foram lá fazer isso. Então, assim, é melhor não. Não perturbe a natureza. Os caras já são do Saints, que é um time que, pô, pelo amor de Deus, né? A franquia, historicamente, aí, a mais mau caráter da NFL, com todo respeito ao torcedor do Saints aí, que não tem culpa disso. Mas a franquia é, pô, paciência. E já perturbar peixe também já é demais. Cara, eu vou dar fumble e vou lançar uma opinião meio polêmica aqui, cara. Eu acho essa pesca de esporte, uma das atividades mais imbecis que o ser humano já criou, cara. Porque você gasta uma grana de viagem, de equipamento, de não sei o quê, para chegar lá, fazer o pesca e companhia, você pesca o peixe, arranca ele de dentro da água com um buticão, né, com um alicate, fala, olha que bichão aqui, ó, eita, depois você joga o bicho machucado lá. Cara, você imagina você tá andando na rua, vem um maluco, te enfia um anzol na boca, mostra você pros amigos dele, lá, olha esse bichão aqui, que grande, e depois te devolve com a boca machucada, não, e o pior, devolve como se estivesse assim, sendo o São Francisco de Assis, o protetor dos animais, né? Volta pra água, linda, olha como é que ele nada bonito, volta pra água, meu guerreiro. Porra, tu gosta do peixe? Deixa a porra do peixe sossegado lá dentro da água, cara, vai fazer outra coisa, sacou? Então, como eu acho pesca uma parada idiota, desculpa aí quem gosta de pesca, pra mim é fumble completamente. E vou dizer um adendo, não deveria, mas vou dar. Dica boa para a pessoa que está aí em New Orleans, quer fazer bonding com os amigos, cara, o que mais tem aí em Nova Orleans é casa de show, restaurante maneiro. Vai com os caras lá para comer, para ouvir música. Muito melhor do que ficar lá todo mundo arco e flecha, tirando foto. Porra, cara, olha, que ideia de merda. Isso aí que eu fico puto. O maluco tá sendo bem pago para ter umas ideias merda dessa. Puta que pariu. TDzaço. Eu gostaria de participar. O ouvinte da NFL, etc., não sabe. O personagem do Contra, do Maurício de Souza, foi, na verdade, É o Ticas. por enquanto, com o Maurício de Souza esteve com o Ticas num aeroporto em São Paulo, ouviu o Ticas falando e falou assim, vou criar o do Contra. Aí. É o Ticas. Achei que você ia falar que Maurício de Souza é ouvinte do NFL, etc., ia mandar um abraço pra ele, falar que eu também sou muito fã do trabalho dele, tá? Mas, TD, eu gostaria de participar de um evento desse calibre? Não me interessa nem um pouco, não gosto de pescar, no arco e flecha, então na besta lá, dando flechada em jacaré e peixe, menos ainda. Mas eu entendo que culturalmente ali, como integração, esse negócio dos pântanos de Nova Orleans, toda essa tradição sulista ali, eu acho que é uma experiência bacana para jogadores de outras partes do país poderem viver. Inclusive, isso permitiu duas cenas maravilhosas. Uma, o Derek Carr simplesmente fazendo sotaque sulista na maior naturalidade, como se ele tivesse vivido a vida inteira ali, fosse um caipira do interior da Louisiana. Tipo assim, entrou no personagem de uma vez só, ele não deu aquele espaço pra ser gradativo, né? Isso me lembra um tio. O tio meu mudou pra Porto Alegre. 2 semanas depois, ele tava falando mais arrastado, mais gauchês do que o cara que nascido e criado lá. Então, Derek Carr teve esse momento caipira da Louisiana ali, clássico. E o segundo, e melhor pra quem não viu, e essa imagem eu vi, tá? A gente falou de trash talk agora mesmo. O James Winston fazendo trash talk com um peixe que ele pegou na beira da flecha ali. O James Winston fez um trash talk com peixe, tá? Que ele pescou. Então, só essas duas cenas aí já vale o meu TD. Se fosse pra eu ir, eu gostaria? Não me convida não, porque eu não vou, tá? Mas como integração do time de Nova Orleans ali, fica aqui registrado o meu TD, apesar das críticas injustas. Pesca só para alimentação, só para fins alimentícios. Tá. E aí, falamos bastante de Patriots em homenagem ao nosso Batata, falamos bastante de Jets e essa expectativa para a temporada. Então, ouve só. O Craig Carton, comentarista da Fox Sports americana, afirmou em seu programa que soube de fontes seguras, per sources, que os Patriots entraram em contato com os Packers sobre uma possível troca com o Aaron Rodgers. Mas o quarterback não quis conversa, pois ele já estava decidido a jogar em Nova York. Vou deixar o Batata pensando, vai você primeiro, Magal. Preferir os Jets aos Patriots em 2023. É TD ou fumble?
Cara, é fumble porque começou com soube de fontes seguras. Tu sabe que é fofoca. É fofoquinha de corredor. Então, cara, mas ok, tá? Vamos dizer que seja verdade, que realmente tenha tido essa conversa. Cara, eu aposto que o Bill Belichick deve ter vetado com todas as forças dele. A última coisa que o Bill Belichick quer no final da carreira é ficar lidando com um QB velho e transcendental, hippie maluco no roster dele. Então, pra mim é TD do Rodgers exatamente por causa disso aí, né? Ele fez bem escolher o Jets, porque o que acontece é o seguinte, eu não consigo imaginar o Bill Belichick ouvindo serinho, um jogador serinho, falar o seguinte: não, então, quando eu vou tomar uma decisão, eu fico nu num quarto escuro e eu tomo a decisão. Eu não, tipo assim, eu não consigo visualizar isso. Ele recebendo essa informação, eu não consigo. Então, assim, eu acho que o Aaron Rodgers fez bem, porque ele tinha que ir para um time mesmo que ia aceitar essa loucura, né? Que é o Jets, no caso, que precisava muito, já que a outra opção lá era o Zach Wilson. Então, assim, eu acho que o Aaron Rodgers mandou ter desastre. Vá pra longe do meu New England Patriots. Tô com batata. TDzaço mais ou menos pelos mesmos motivos. Mais ou menos. O cara não quer ter um técnico na orelha dele o tempo inteiro. Ah, mas essa parte do treino é voluntária. Você acha que o Bill Belichick quer saber, meu amigo? Ah, porque eu já tinha compromisso lá na Califórnia. Ele fica na casa dele em Malibu vendo migração das baleias. O Belichick ia olhar pra cara dele e ia falar o quê? Está aqui, assinado aqui, você tem que jogar aqui. É voluntário só no acordo coletivo. Excelente imitação. Excelente. Tá Obrigado, excelente isso obrigado, aí, eu preciso dizer. obrigado. Belo trabalho, para você que não tá vendo o vídeo, belo trabalho de corpo também. Faltou só o moletom rasgado que eu não consegui pegar a tempo. Mas enfim, cara, TDzaço pros dois lados, eu acho. Nem os Patriots iam se dar bem com o Rodgers, nem o Rodgers ia se dar bem com os Patriots. O estilinho caricato, estilinho especial do Rodgers combina muito mais com os Jets, carente de ídolo ali, precisando desse revamp ali, né, dessa moral. Então, casamento lá muito melhor do que os Patriots. TDzaço pro Rodgers. E agora, em homenagem ao nosso Batata, está de volta um quadro que também tinha mais de ano que não pintava por aqui, viu? Abrimos caixinhas de perguntas no Instagram, abrimos enquete no nosso grupo de apoiadores e voltou o Pergunte Cetra. E aí eu vou começar com uma pergunta que a gente recebeu do Jim RD lá no Instagram, que eu achei bacana, porque muitas vezes a gente fica envolvido na nossa dinâmica de NFL, de ficar trocando ideia aqui, e eu acho que às vezes a gente perde um pouquinho o fio da meada ali da galera que tá começando a acompanhar agora, que quer aprender mais sobre a liga e cai de paraquedas no nosso podcast. Lá no começo do NFL, etc., a gente ainda fazia um esforço maior de poder trocar uma ideia, mas nessa de traduzir alguma coisa, né? A gente fazia um esforço maior. Com o tempo, a rotina do podcast a gente vai meio que perdendo. Por isso que eu gostei muito dessa pergunta, eu acho que vale a gente falar aqui, inclusive para você que ouviu algum termo, ouviu algum conceito, e olha que aqui a gente não é dos mais técnicos e o Batata aqui não deixa a gente mentir, né? A gente tenta entrar o mínimo possível na parte específica da tática. Mas algum conceito que a gente falou você não entendeu? Cara, manda no chat, manda no Instagram que a gente vai ter o maior prazer de responder, beleza? O GRD pergunta, como funciona o draft no NFL? E aí a gente já começa explicando que é o quê? É o modo mais tradicional de draft, porque ao contrário da NBA, não tem loteria, não tem bolinha, percentual. Não, a pior campanha vai ser o primeiro time a escolher os jogadores elegíveis que vêm do futebol americano universitário. E a partir daí, claro, os times podem realizar trocas entre si, a liga pode punir time com perda de pique, mas no geral, a partir daí, a pior campanha escolhe primeiro e a melhor campanha escolhe por último, uma rodada de 32. E são feitas 7 rodadas nesse esquema. Então, é muito legal a gente perceber que tem quem ouve o NFL, etc., que fica interessado em aprender mais até esses conceitos que a gente já acha que estão automáticos para todo mundo e nem sempre estão. Agora, aproveitando essa pergunta, né, já que o draft da NFL é o tradicional, e aí vem toda aquela polêmica, então o time vai ter interesse em perder para garantir o primeiro pique e poder escolher antes dos adversários.
Não vamos entrar no mérito dessa questão aqui, mas eu quero perguntar outra coisa pro Batata, aproveitando essa pergunta. O que você acha do esquema da NBA de loteria, justamente para evitar o tanking, né? O tanking descarado, não que evite, porque na própria NBA esse ano teve. O que você acha do esquema de loteria, definindo os percentuais ali, as bolinhas, o sorteio dos 4, 5 primeiros picks aplicado na NFL? Você acha que funcionaria, não? Eu acho que não. Particularmente eu sinto que o draft da NFL ele é interessante do jeito que ele é montado, assim. Você vê que na NBA também existe uma outra cultura de troca que é bastante mais agressiva do que na NFL, né? Os caras trocam às vezes várias picks de primeiro round por, sei lá, um jogador. E na NFL, óbvio que existe, né? Às vezes você troca algumas picks de primeiro round. Isso troca o futuro a muito mais longo prazo do que na NFL. Você tem que trocar para 7, 8 anos na frente. Perfeito. Eu acho que na NFL se valoriza de maneira geral melhor as escolhas, né? E particularmente eu sinto que esse modelo de draft é o mais bacana mesmo. Não, só ia falar que o draft é igual um dos esquemas de educação, uma das melhores estratégias para quando você tem, por exemplo, 2 irmãos, né, que precisam dividir uma parada, você usa a regra do famoso um divide e o outro escolhe primeiro. Você tem lá um pedaço de bolo, 2 irmãos têm que dividir, um não quer pegar o pedaço maior que o outro. O irmão A divide os pedaços, o irmão B escolhe o primeiro pedaço. Então, assim você equilibra as forças. Por isso que o draft da NFL é bom. Concordo. Já o Ed Trash mandou no Instagram também. Sua lista top 5 para a temporada. Seus 5 melhores times para a temporada. Começa um de vocês aí que eu preciso pensar. Eu posso ir. Chiefs, Eagles, 49ers, Bills e Bengals. Não, Bengals e Bills, perdão. Então essa seria a minha lista aí com 5. Giants, Bills, Chiefs. Vamos levar a lista um pouco mais a sério, Vitorino, por favor. Cara, se você não entende futebol americano, desculpa, não se envergonhe aqui, né, perante essa audiência qualificada. Perdão, me desculpa. Então, Giants, agora até perdi minha lista aqui. Ó. Giants, Bills, acho que eu tinha falado, né? Chiefs, Bengals. Cara, eu não consigo falar Eagles, não. Eu vou botar aqui um Lions. Lions, de coração. Top 5 do nosso Robson Cássio aqui no chat, ó. Chiefs, Eagles, Bills, Bengals e Ravens. Ótima lista, hein? Ótima lista. Eu iria praticamente com ela. Eu fico na dúvida da posição dos Eagles no top 5, porque trocar os 2 coordenadores de um ano para o outro, por mais que você mantenha a base dos seus jogadores ali dos 2 lados da bola, trocar os 2 coordenadores ao mesmo tempo, eu acho muito complicado, assim, pensando numa continuidade. Ao mesmo tempo, a NFC tá mais fraca do que estava na temporada passada. Que então, isso? Tá desatualizado. Eu acho que os Eagles chegam ali no top 5, sim, junto dos 49ers. Eu acho que 49ers não dá pra gente botar pra baixo. Por quê? Porque sem quarterback praticamente ano passado, daquele jeito, a trancos e barrancos, com Brock Purdy, o terceiro quarterback titular da temporada, eles chegaram na final de conferência, supondo que eles tenham uma estabilidade maior esse ano, eu acho que eles chegam top 5 aí, e os 2 representantes da NFC, de novo, seriam 49ers e Eagles. Agora, na AFC, Chiefs eu acho que é unanimidade, não tem como deixar de fora. Os Bills, com essa novelada, eu acho que eu vou tirar só pra poder mudar um pouquinho esse topo aí e a gente poder falar alguma coisa diferente. Acho que os Ravens vêm fortes, eles vêm pra divisional ou final de conferência sim. Tô confiante, tenho que estar, porque, é lógico, também é coordenador novo, mas tem um corpo de recebedores que o Lamar nunca teve, e além disso, com pior, na verdade, estatisticamente, o menor número de jardas de um corpo de recebedores ano passado, enquanto o Lamar estava saudável, o ataque era top 5 de produção. Então, acho que esse ano a tendência é melhorar. Melhorando, eu acredito que os Ravens mantiveram ali os valores da defesa também, a defesa é sólida, acho que eles entram nessa brincadeira. Resumindo, então, pela NFC, no meu top 5 ficam 49ers e Eagles, na AFC ficam Chiefs, Ravens e New York Football Jets. Não, calma aí, peraí. Os caras nem jogaram bola ainda, você vai cravar essa aqui na minha frente mesmo? Ele gosta de ser ousado, ele gosta de discordar.
Eu sinto que não é nem ousadia, é desrespeito essa porra, não é possível. Mas tá bom. A gente, no final da temporada, a gente nunca confere os palpites, mas pelo menos vale a lacrada, entendeu? Esse é o segredo do sucesso. Vamos ver, eu acho que a gente tá lacrando pouco. Eu acho que os podcasts que lacram mais, os cortes deles têm mais views no YouTube. Então eu vou tentar também começar a lacrar aqui, beleza? E já que falamos em Buffalo Bills, nosso glorioso Rodrigo Felício, nosso apoiador, torcedor do Buffalo Bills, sempre otimista, ele pergunta, além do Josh Allen e do Stephon Diggs, o que os Bills têm para continuarem sendo, né, para serem favoritos para essa temporada, Batata? Cara, nada, né? O que eu acho que é um problema, assim, pro Bills, porque desde que o Bills começou a meio que jogar de maneira dominante, a galera fala a mesma coisa. Falta um jogo corrido, falta isso, falta aquilo. O que não é necessariamente verdade, né? O negócio é que o Bills tem como melhor corredor do time o QB. E aí isso traz uma série de limitações com relação a play call. Então, assim, eles poderiam trazer um puta de um running back absurdo? Poderiam. Vai dar certo? Não dá pra saber. O melhor corredor eu acho que ainda vai ser o QB. A não ser que eles tragam, sei lá. Nós estamos falando de corredor, não do corredor à posição, né? No geral aqui. Sei lá, um cara que é corredor melhor que o Josh Allen é, vamos dizer, o Derrick Henry. O Bills tem como trazer o Derrick Henry? Não. Outro cara é o Christian McCaffrey. Tem como trazer? Não. Então, assim, eu não acho que o Bills consiga subir de patamar no jogo corrido de maneira geral. Então é sempre uma questão que eles poderiam ser um pouco melhores, mas também não acho que dá pra ser muito melhor do que eles já são. Na defesa não tem o que falar, né, mano? A defesa dos caras é absurda. Do geral, assim, da DL até o safety, todo mundo é bom. E aí esse que é o problema do Bills, né? Porque se não falta nada, por que eles não estão ganhando? E aí vai continuar esbarrando nas limitações que tem tanto seu head coach quanto seus coordenadores. Não acho que seja um problema de play call ofensivo. Eu esqueci o nome do coach lá. É bom o coach lá. De ataque. No lugar do Brian Daboll é o Ken Dorsey. Ken Dorsey, bom coach. Ele é bom coach. Ele não é fraco, não. Ele é bom coach. O de defesa a gente tem que ver quem vai ser o auxiliar do play caller, que vai ser o Mike Dermott, né? Em teoria, tá tudo ajeitado lá. E aí é isso que é o problema do Bills, né? Porque essa pressão, ela tá lá e os caras sabem disso. Os caras sabem, pô, a gente tem um time bom, por que não ganha? E além disso, as linhas são muito fortes. Renovaram o Ed Oliver agora. Bom, levaram o Leonardo Floyd pra acrescentar na defesa. Então, draftaram o Dalton Kincaid. Parece que o trabalho vem sendo feito. Eu acho que o favorito... Só não dá, né? Só não dá pra bater o Chiefs, né? Esse que é o problema. Mas... o que faz ser favorito? Eu acho que quando você colocar além do Josh Allen, você não pode colocar. Você tem um fora de série de quarterback. Com um fora de série desse, não importa o que aconteça em volta. É favorito de qualquer forma. Agora, no papel, tá sempre tudo muito bom. Na hora de ir pro vamos ver é que tá faltando alguma coisa. Talvez vai sobrar pro coach, né? É isso. Fica de fato uma situação. Assim, eu não sei o que o Bills vai fazer, porque eu não acho que eles aguentam muito mais tempo nessa toada, assim, sendo um bom time, sabendo que não existe muito mais lacuna para preencher e ainda assim sem conseguir resultado incrível, né? Que no caso agora seria o Super Bowl. Eles já estão nessa conversa, já dá pro Bills entrar nessa conversa aí de por que eles não estão ganhando o Super Bowl. Porque tem o Patrick Mahomes, né? Se não existisse o Patrick Mahomes, já tinham levado aí, com certeza. Vamos voltar aqui no começo, então, para puxar a pergunta do nosso Andrews Zanforlin. Falem vossas perspectivas sobre o nosso querido Panthers. Grande abraço. É um time que vem para um rebuild talvez dos mais sérios da liga aí, né? O Frank Reich é um coach bom. Eu acho que ele nesse último ano dele no Colts foi complicada a coisa, mas eu não sei se foi muito bem culpa dele, assim. Os outros anos que ele teve no Colts foram bem bons. Os anos que ele teve como coordenador no Eagles, né? Isso. E foi bem bom. Assim, ele é bom coach, então eu acho que ele consegue liderar um programa, especialmente com jogadores mais jovens. Assim, ele parece ser um cara mais nesse sentido de orientar todo mundo e tal. E o Panthers estava vindo numa atuada pós Ron Rivera, num declínio já cultural, né? Você vê que o Panthers atingiu aquele ápice no ano que eles foram pro Super Bowl, onde o time, porra, tinha uma personalidade absurda, tanto na defesa quanto no ataque, Ken Newton jogando o fino da bola, naquele esquema. Depois disso, Ken Newton teve várias lesões, teve um ano que ele tava vindo muito bem, e aí, sei lá, na semana 7 ele se machucou, a temporada por água abaixo. Trocaram de dono, tem esse fato também, que é relevante, assim, pra cultura que a organização tem. E aí veio o Matt Rhule, cara, que conseguiu obliterar o esquema lá né, de uma cultura que tava mais ou menos, tava capenga, mas ainda tinha, que era do Ron Rivera, ele acabou com tudo.
Então vem o Frank Reich, que é meio que um oposto do Matt Rhule de personalidade. Assim, o Frank Reich é um cara mais tranquilo. Eu acho que ele consegue fazer a franquia crescer de outra forma. Em termos de jogadores, cara, o time tem deficiências, né? Mas o time tem uma coisa muito interessante, que é ele tem defesa. O Carolina Panthers tem uma defesa boa. Ano passado eles sofreram um pouco com lesões, né? Especialmente da DB. Se o time já tem defesa, se o time tem OL, são duas coisas que, pô, Vitorino sabe disso bem, assim, são pilares, né, mano? Se você tem OL, você consegue ter um jogo corrido médio, pelo menos. E se você tem defesa, você consegue conter danos. Já dá pra conseguir alguma coisa a partir disso aí. Dito isso, acho que o Carolina Panthers tem como fazer uma campanha média esse ano. Mais do que isso, eu acho muito complicado. Quem que tá de QB lá mesmo? Eles draftaram um menino e tem um outro veterano lá, que é o que vai ser titular. É o Andy Dalton. Andy Dalton. Andy Dalton. E o Young é o que eles draftaram. Perfeito. Então veja, o Andy Dalton, a gente já sabe o que ele entrega, né? Nada. A gente já sabe o que o Andy Dalton entrega, que é isso aí. Ele entrega isso aí, ele é o Andy Dalton, entende? Então assim, o time não tem como ir muito além do que o Andy Dalton entrega, até pelo menos ele ir pro banco, que já falaram que ele vai começar. A chance de repente o Andy Dalton ajudar a formar a carreira do Young aí, até porque como o Panthers fez muita troca para poder pegar o Young agora, ano que vem eles não podem pegar um outro quarterback. Então eles vão ficar 2 anos aí com o Young. Eu, né, falando aqui de orelha, eu trabalharia muito mais para usar o Andy Dalton para preparar o moleque do que achar que o Andy Dalton vai fazer alguma coisa em campo de muito diferente. E outra, né, vai fazer em campo para quem? Que é um monte de carro usado que tem lá, né? Adam Thielen, é só carro usado que tem lá. Então, eu tô com batata, eu fico um pouco mais otimista, mas na verdade é um dos times que eu tô mais curioso para assistir. Primeiro, Bryce Young, a transição, o fato da estatura e a questão dessa orientação dele. Vamos lembrar, os Panthers investiram em comissão técnica essa off-season, não só o Frank Reich, eles levaram o Josh McCown para ser treinador de quarterback. Até outro dia tava fazendo entrevista aí para head coach. O Jim Caldwell, que tem muita história na liga, também para ser consultor do ataque. E aí eu nunca sei falar o nome dele, Ejairo Evero, que era coordenador defensivo nos Broncos e fazia um ótimo trabalho, e também fez entrevista para head coach, vai ser o coordenador defensivo. Então eles investiram aí em nomes muito estabelecidos para a comissão técnica. Tá? O Andy Dalton assumiu muito bem esse papel de ser o reserva, de ser um mentor, ele fez isso em Chicago com o Just Fields, apesar de ter sido acionado e precisar jogar, mas parece que a relação entre os dois era boa. Já deu entrevista falando que vai fazer o que puder, porque o Bryce Young é o first pick. Ele não foi draftado para ficar comendo banco pro Andy Dalton. Então, beleza, tem o Adam Thielen, já tá, né, pro lado de lá dos 30, tá com 32, mas parece que é um cara de grupo também que consegue exercer um bom papel ali, né, de a bola de segurança pro Bryce Young, principalmente ali no slot. Então, eu tô curioso. Pode ser que no terceiro jogo essa curiosidade simplesmente acabe. Que a gente vê que o Bryce Young não tem condição, ou que vai ter, mas que vai demorar ainda para se adaptar, que não vai ser nessa temporada que a gente vai ver o Panthers batendo a bolinha. Mas eu confesso que é um dos times que, por conta desses moves, é um dos que me deixa mais curioso. Como o Batata disse, a defesa é jovem, muito talentosa, já teve ótimos números com o Steve Wilkes ano passado, e agora tem um coordenador que teve um trabalho muito bem estabelecido nos Broncos, vai ser o coordenador dos Panthers. Então eu tô muito curioso, é um dos times que eu tô mais curioso para assistir. Lembrando, a divisão é fraca, então não vai precisar ganhar 14 jogos para ir pros playoffs, não. Provavelmente se ganhar 9, 10 ali, já pode morder uma vaguinha, tá? Como líder da divisão. Lógico que a gente tem que ver como vão vir Saints com Derek Carr, Bucks com Baker Mayfield, ou sei lá, com Kyle Trask, o que vai ser dessa galera da... Não, o Bucks eu acho que tá seguro, a gente, né, já dá pra gente, né, contar fora. É tanque. E a galera tá muito otimista com o trabalho do Atlanta no off-season também. Então, tô curioso, mas essa curiosidade pode ser que leve só 3 semanas. Pra gente fechar o nosso Pergunte Etc, pra gente poder ir logo pro nosso sorteio etc e liberar o nosso batatão, essa veio direto do nosso grupo de apoiadores, tá? O Marcelo Faria quer saber, Magal, você pagaria para ter um Manchinha como guia turístico em uma vinícola no Canadá? Qual o valor justo? Queremos números. Atenciosamente, Marcelo Faria. Muito bem, cara, já falei isso aqui e vou falar mais uma vez. Pessoalmente, o Manchinha nunca me fez nada, pelo contrário. As poucas interações que tive com ele, sempre me tratou super bem.
Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que ele é uma pessoa meio rancorosa, né? Ele não esquece, não deixa o passado para trás. E se tem uma coisa que eu não gosto é de viajar com gente mal-humorada. Eu trabalho com gente mal-humorada sem problema. Eu lido no dia a dia com gente mal-humorada sem problema. Agora, viagem é momento de prazer, alegria e não pensar nas dívidas. Então, para viajar comigo tem que ser alegria, tem que ser sucesso, tem que ser para cima, tem que ser pessoas uhul. E aí, para mim, não daria. Tá? Então, eu não pagaria para o Mancha, mas o Mancha poderia me pagar, porque eu sou uma ótima companhia de viagem, monto bons planejamentos, sou divertido, sou pau para toda obra, gosto de andar, resolvo problemas. Então, o Mancha pode me pagar para viajar com ele. Aí a gente pode ter uma conversa legal. Batata, fã ou hater do Manchinha? Eu não sou hater, mas eu acho que essa conjuntura inteira de ir ao Canadá para visitar uma vinícola, para ter Paulo Mancha como guia, é uma coisa que eu jamais faria. Qual o valor justo? Pô, não existe isso. E se fosse para visitar a fábrica do corote? E aí eu iria. Mas aí eu levaria alguém muito mais interessante que Paulo Mancha também, né? Mas ele ia te contar de onde surgiu o tom azul do corote azul. Não, mas aí ele pode guardar pra ele. Não tem problema, não. Eu levaria o Wallace Matos pra me levar, inclusive, Profundo conhecedor de corote. Profundo conhecedor. Você acha que eu não sei? Então eu pagaria R$0 ou $0 canadenses. Eu jamais faria isso aí com o Paulo Mancha. Eu sou um dos maiores defensores do Manchinha na podosfera nacional, um dos maiores saudosistas da dupla Rômulo Mendonça e Paulo Mancha nas transmissões, mas realmente o passeio na vinícola eu deixo passar, tô dispensando, viu? Magal, chegou a hora, hein? Chegou a hora do sorteio de Cetra. Não tem vinheta, tá? Aqui é direto e reto. Em homenagem aos nossos apoiadores. Faremos um sorteio que a gente está devendo aproximadamente uns 8 meses, mais ou menos, que a gente está devendo mais ou menos. Mas a gente é como a justiça, né, cara? A gente tarda, mas não falha. O nosso departamento de promoções andou um pouco atribulado, mas chegou a hora de sortearmos uma camisa maravilhosa de torcedor do nosso JF Imperadores entre os nossos apoiadores. Então aqui é ao vivaço. Vai ser tudo, já tá colocando os nomes na caixinha ali, os papeizinhos na bolinha para sortear, o Magal. Enquanto isso, deixa eu só registrar aqui as respostas também do Pergunta Etc. do pessoal do chat. O Robson Cássio diz que se tirar Josh Allen e Stephon Diggs dos Bills, os Bills acabam, aí não vai sobrar nada lá. E o Thiago Moura diz que a gente tá deixando o Seattle abaixo do radar, que Niners e Seattle vão deitar na NFC West. Realmente, eu acho que tem tudo, tanto o Seahawks quanto os Lions, eles já vêm no segundo escalão da NFC, disputando próximo das cabeças. Mas quando a gente fala no top 5, ainda mais comparando com os times da AFC, aí fica difícil tanto para Lions quanto para Seahawks. Mas tô confiante também numa boa temporada de ambos, tá? Só o Thiago Moura e o Lelinho que acreditam no Seahawks. Nomes na caixinha? Vamos lá. Vou botar na tela aqui e vai começar o sorteio, hein? Todo mundo pronto aí? Não, cadê os nomes na caixinha? Tem aí em cima? Dá pra ver a listinha? Dá pra ver aí, transparência, ó. Aqui é transparência, rapaz. Não tem... Quem preencher o cadastro do Apoia-se em caixa alta não significa que o nome vai sair mais fácil não, tá, gente? É a mesma chance de ganhar de quem tá com o nome. Porque são as pessoas que naturalmente falam gritando, entendeu? Elas escrevem assim em caixa alta. E o sorteado Podemos ir, então? I. Rodrigo Felício. Marmelada. Cara, torcedor do Buffalo Bills aí, fez pergunta, ganhou abraço e ganhou camisa. Caraca, marmeladaça. Rodrigo Felício, parabéns, faremos contato com você para definir, na verdade, o nosso setor de promoções e marketing fará contato, tá? Assim que possível. Departamento, né? Exatamente, departamento. Alguém do departamento vai entrar em contato. Vai entrar em contato. Antes da gente se despedir, eu preciso agradecer enormemente o nosso Batman do Fogão, Rafael Cooper, que em participação no podcast da Betway Banca Braba fez questão, tá, de fazer aquele merchanzinho maravilhoso
por NFL, etc. Qualquer dia a gente vai trazer ele aqui pra falar de college football, pra ele poder defender, a gente atacar. Falar de morcego. Eu quero falar de morcego, de Botafogo, de Engenhão. Ele tá muito disputado. Então, ó, se você quiser fazer parte desse grupo maravilhoso, Batatão tá lá, no NFL, etc. Quer falar mal do Vasco, zoando Batata, apoia.se/NFL, etc. Tem um Batman do Fogão, tem sorteio de camisa, olha que grupo maravilhoso. E, agora que passou o sorteio que a gente estava devendo e já diminuiu o hype do Fogão, serão abertas em breve as inscrições para o Fantasy do NFL, etc. Diretoria, tá? São 2 divisões esse ano, o NFL, etc. Diretoria e o XFL, etc. Diretoria, e aí a gente vai abrir inscrições em breve. Nunca jogou Fantasy? Tem curiosidade? Quer jogar? apoia.se/NFL, etc. Faixa Patrick Mahomes, entra no nosso grupo, que a gente arruma uma vaguinha pra você também, não é isso, Magal? Cara, com certeza. E caso você nunca tenha jogado Fantasy, não perca a oportunidade. Tem um monte de gente que joga mal aqui na nossa liga. Eu, inclusive, que jogo aqui aquele Fantasy moleque, aquele Fantasy de rua, entendeu? Então, se você não sabe jogar ou nunca jogou, cara, melhor oportunidade. Aí você entra, joga numa liga amigável, é aquela peladinha de brother que ninguém vai ficar te arengando, te enchendo o saco, você pode jogar suave. Só se não escalar, a gente vai encher o saco. Tem responsabilidades que o jogador de Fantasy tem que ter, pô. É só escalar. Ou então deixa no autopique lá do seu aplicativo. Senhor Rafael Negreiros, muito obrigado pela presença novamente. Quiser passar suas redes sociais pra galera saber onde que te acompanha. E a pergunta que não quer calar é: Play Call agora só no início da temporada ou a gente pode esperar algum episódiozinho antes pra gente matar a saudade? Faz o bet. Amigos, a odd tá pagando bem. Primeiro, queria muito agradecer vocês. Você sabe como eu amo estar nesse podcast aqui, é maravilhoso. Aqui eu posso não falar só de futebol americano de maneira objetiva, também dá pra dar umas galhofadas. Play Call, cara, esse é um período que é complicado pra gravar Play Call, né? Porque de fato não acontece muita coisa de coach, mano. Você não tem que fazer assim. Então eu tô tentando. Bom, acabou o minicamp agora. Eu tô esperando essa próxima fase do off-season. Acho que vamos voltar a ter episódios, assim. Mas acho que vai ter coisa antes da temporada, sim. Não se preocupa, não. O problema é esse, né? O problema é que eu preciso ter jogo, eu preciso ter outras coisas pra falar e não tem, né? Aí tá me pegando um pouco essa situação. Redes sociais: Twitter, @playcall_pod e Instagram, @playcall_podcast. E é isso aí. Escreveu, não leu? Se for pra falar de fofoca, você volta aqui, cola com a gente, que toda terça-feira, você sabe, né? Aqui tem. No mais, muito obrigado pela presença de todo mundo no chat. Um abraço pros nossos queridos apoiadores. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e valeu! Valeu! Falou!